Olá, enfermeiros! Bem-vindos a este vídeo educativo que tem o objetivo de colaborar para a compreensão das ações e cuidados na realização da desfibrilação manual do paciente idoso. Ficou curioso? Então vamos juntos entender melhor sobre esse tema tão importante. Vale lembrar que desfibrilação não é o mesmo que cardioversão. São procedimentos diferentes com manejo e indicações distintos. Pensando em nossa atuação na reanimação cardiopulmonar, observamos as diretrizes da Associação Americana de Cardiologia para Desfibrilação Precoce 2020 e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 704 de 2022. Estabelece que no âmbito da equipe de enfermagem o manejo do desfibrilador manual é privativo do enfermeiro, o que envolve interpretação do traçado, tomada de decisão se há ou não indicação de desfibrilação, a escolha da energia a ser utilizada, além da habilidade técnica para execução do procedimento. A PCR precisa ser reconhecida com ausência de pulso central checada em no máximo 10 segundos, devendo ser iniciadas manobras de RCP de qualidade. Sendo assim, em ambiente hospitalar, deve ser verificada a decisão de não reanimar, que é fundamentada no diagnóstico e prognóstico que são responsabilidades médicas. Ou seja, para pacientes idosos frágeis e com progressão da perda de funcionalidade, é impreterível o acompanhamento com otimização de cuidados paliativos. À medida que a vulnerabilidade progride, com a intenção de respeitar e abrandar o sofrimento. Pensando no paciente idoso com funcionalidade preservada, vamos começar recordando a anatomia do coração? O coração é constituído por 3 tipos de músculos: atrial, ventricular e fibras especializadas excitatórias e condutoras que transmitem potenciais de ação pelo miocárdio, promovendo os batimentos e o ritmo cardíaco. O envelhecimento provoca acúmulo de radicais livres de oxigênio, causando a morte de miócitos, fibrose e alterações degenerativas dos nós sinusal, atrioventricular e do sistema His-Purkinje, o que provoca alterações na velocidade de condução do impulso elétrico e mecanismos que levam à falência cardíaca. O potencial de ação no músculo cardíaco acontece pela abertura dos canais de sódio rápidos e dos canais de cálcio lentos. O excesso de íons cálcio produz contrações espásticas, e sua deficiência causa flacidez cardíaca. O excesso de potássio no líquido extracelular pode dilatar o coração, bloquear a condução do impulso cardíaco dos átrios para os ventrículos e causar bradicardia. Geralmente o idoso apresenta menor grau de disfunção sistólica e de dilatação ventricular, e maior grau de disfunção diastólica. No envelhecimento os vasos sofrem alterações com redução da elasticidade, tornando as artérias rígidas, espessas e com maior diâmetro, e aumentando a impedância do fluxo sanguíneo durante a diástole. O sistema nervoso realiza o controle neurohumoral e estruturas do tronco cerebral estão envolvidas na regulação cardiovascular. No idoso, a estimulação neurohumoral atua como mecanismo compensatório, com aumento dos níveis dos neurohormônios de efeito vasodilatador, que facilita a função cardíaca e mantém o paciente assintomático. As voltagens elétricas geradas pelo coração são registradas em formato de ondas no eletrocardiograma. A onda P representa a despolarização dos átrios e contração atrial. O complexo QRS demonstra a despolarização dos ventrículos. A onda T evidencia as fibras musculares em relaxamento na repolarização, no final da contração ventricular. Existem 4 elementos essenciais ao analisar um ECG. Primeiro, existe a presença de ondas P normais. Segundo, os complexos QRS são estreitos ou largos. Terceiro, qual a relação entre as ondas P e os complexos QRS. Quarto, o ritmo é regular ou irregular. Em um ECG dentro dos padrões de normalidade, as respostas são: primeiro, sim, existem ondas P normais. Segundo, os complexos QRS são estreitos. Terceiro, existe uma onda P para cada complexo QRS. Quarto, o ritmo é regular. A normalidade da frequência cardíaca em vigília é entre 50 e 99 batimentos por minuto. O ECG da pessoa idosa dentro dos padrões da normalidade não exclui o diagnóstico de isquemia miocárdica, pois em cerca de 50% dos casos os resultados são normais mesmo na existência de doença coronariana. Para esse estudo daremos ênfase à análise de ritmos cardíacos relacionados à PCR, que podem ter suas causas separadas em 2 grupos: ritmos chocáveis, fibrilação ventricular, FV, e taquicardia ventricular sem pulso, TVSP, e ritmos não chocáveis, atividade elétrica sem pulso, AESP,
e assistolia. A fibrilação ventricular ocorre por impulsos cardíacos descompassados em diferentes regiões do músculo ventricular, podendo apresentar traçado de FV grossa e ou fina. A taquicardia ventricular é caracterizada por 3 batimentos ventriculares consecutivos com frequência de 120 bpm, podendo ser monomórfica ou polimórfica, sustentada ou não sustentada. Nestes 2 ritmos, a desfibrilação precoce é indicada. Em casos de RCP que apresentem ritmo cardíaco não chocável, ou seja, em que a desfibrilação é contraindicada, deve-se seguir o algoritmo de tratamento para a ESP ou assistolia. Se o monitor demonstrar ritmo organizado, é importante não confundir a ESP com bradicardia. Deve-se checar pulso central, preferencialmente carotídeo, em interrupção de no máximo 10 segundos. Caso não haja pulso palpável, esse ritmo é a ESP. As condutas na ESP dependem das características do complexo QRS. A ESP com complexo QRS estreito é sugestiva de causas mecânicas, como tromboembolismo pulmonar e cardíaco, pneumotórax hipertensivo e hipovolemia. Já a ESP com complexo QRS largo é sugestiva de causas metabólicas, como hipercalemia, acidose e intoxicação por bloqueador de canal de sódio. Na assistolia, é primordial descartar a existência de FV fina ou ritmo organizado. Deve-se seguir o protocolo da linha reta, que consiste em checar cabos e conexões, aumentar o ganho e alterar a derivação, e prosseguir com o algoritmo conforme o ritmo identificado. O tratamento para FV/TV é a desfibrilação, e a probabilidade de êxito diminui rapidamente, devido tender à deterioração e à assistolia. A corrente elétrica alternada de alta voltagem atinge as fibras dos ventrículos, estimulando as partes em um mesmo instante, fazendo com que todas fiquem refratárias, cessando os potenciais de ação, ou seja, parando o coração por 3 a 5 segundos. Alguns cuidados são essenciais na realização da desfibrilação cardíaca manual, entre eles, prezar pela agilidade, atentar para manobras de RCP de qualidade, remover a roupa do tórax do paciente, certificar-se que os membros da equipe estejam afastados, lembrando que a corrente usada pode induzir fibrilação ventricular em indivíduos saudáveis. Verificar a necessidade de secar o paciente, caso esteja muito molhado ou diaforético. E a necessidade de realizar a tricotomia de emergência em pacientes com grande quantidade de pelos na região do tórax, desde que isso não retarde o procedimento. Interromper o fornecimento de oxigênio. Retirar objetos metálicos, prevenindo queimaduras e incêndios. Escolher a carga adequada. Se o modelo do equipamento ou as orientações do fabricante são desconhecidas, o choque deve ser administrado com a energia máxima disponível, atentando para choques subsequentes com energia equivalente ou superior. No caso de desfibrilador monofásico, a seleção de energia deve ser em 360 joules, assim como os choques subsequentes. E a energia é aplicada em um único sentido vetorial. No caso de desfibrilador bifásico, a seleção de energia deve ser entre 120 e 200 joules, em que parte da corrente é administrada em um sentido, e a outra parte é administrada no sentido inverso, ou seja, com inversão de polaridade. A energia necessária para obter sucesso com desfibrilação manual é menor, reduzindo o risco de disfunção miocárdica pós-choque. O uso de desfibriladores bifásicos é preferível. Posicionar adequadamente as pás. O posicionamento adequado das pás é a posição anterolateral, em que uma das pás é posicionada na região infraclavicular direita, e a outra na região do ápice cardíaco, inframamária, à esquerda do paciente. Em casos de adesivo medicamentoso transdérmico ou piercing, estes podem ser retirados. Se marca-passo implantável, posições alternativas das pás podem ser consideradas prezando pelo posicionamento afastado, ou como por exemplo, anteroposterior e laterolateral, posicionadas em no mínimo cerca de 10 cm de distância do gerador de marca-passo. Deve-se atentar para manobras de qualidade, pois o idoso apresenta cartilagens costais endurecidas, atrofia da musculatura respiratória e redução da retração elástica do parênquima pulmonar, estando propenso a fraturas ou contusões. Execução da desfibrilação. Deve ser aplicada pressão de aproximadamente 13 kg para que o choque elétrico seja direcionado para o interior do tórax, chegando ao coração, vencendo a impedância da pele e demais estruturas.
Deve-se utilizar gel condutor na interface das pás para diminuir a resistência à passagem da corrente elétrica e reduzir acidentes. Retomar as compressões torácicas e manobras de RCP logo após a desfibrilação. A presença do profissional médico deve ser solicitada sempre que possível para considerar o uso de drogas vasopressoras e antiarrítmicas, intubação orotraqueal e tratamento de causas potencialmente reversíveis da PCR. Os principais medicamentos no manejo da PCR incluem adrenalina, ou epinefrina, que provoca vasoconstrição da musculatura lisa vascular periférica aumentando a perfusão coronariana e cerebral. Amiodarona, que age nos canais de potássio, sódio e cálcio, promovendo vasodilatação arterial periférica e coronariana, para restaurar o ritmo perfusional de modo organizado. Lidocaína, que bloqueia canais de sódio, aumenta o limiar de despolarização e encurta a duração do potencial de ação. Em caso de sucesso nas manobras de RCP, deve-se seguir o algoritmo de cuidados pós-PCR para adultos. O atendimento do idoso exige avaliação ampla que pondere integralmente vários fatores, com reavaliações frequentes, e cuidados redobrados no gerenciamento de riscos assistenciais para evitar iatrogenias e eventos adversos. O olhar diferenciado do enfermeiro em ambiente intra-hospitalar no atendimento do paciente idoso em PCR é essencial, pois possui papel de líder, é responsável por tomadas de decisão, pela iniciativa das manobras de RCP, além da organização, disponibilidade de recursos, monitorização hemodinâmica e supervisão da equipe. Espero que este vídeo educativo tenha contribuído para a realização da desfibrilação manual pelo enfermeiro de modo adequado e seguro. Até a próxima!